Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter você conectado com a gente no Base Talk. Hoje é o número 4 nosso podcast e a gente está aqui para ter essa mesa de comunhão, de partilhar da palavra. E eu já quero começar, claro, convidando você para se inscrever no nosso canal. Você vai no YouTube, aí você já está assistindo a gente no YouTube, claro, mas é importante que você se inscreva no canal para você receber as nossas notificações Base Renascença e também que você ative lá as notificações e curta o vídeo que você está assistindo. Se você perdeu algum dos episódios, também tá tudo lá disponível para você conferir. Por que isso é importante, Davi? Isso é muito importante, porque é isso que vai ajudar com que o canal seja relevante. Na leitura do YouTube, ele vai entender que esse conteúdo é bom, que muita gente pode se interessar por ele e começa a distribuir. Então, isso faz com que esse conteúdo chegue para outras pessoas. E é claro que você também pode pegar o nosso link e compartilhar aí com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Convido o pessoal para assistir. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, tem a estreia de um episódio novo, inédito, mas o conteúdo fica lá disponível no nosso canal. Dados os nossos recados, eu estou aqui hoje, mais uma vez, com o meu amigo Vitor Sampaio. Fala, Vitor, bom dia. Bom dia, galera. Para quem está assistindo já é boa noite, né? Desculpa, entreguei que a gente grava de manhã, não tem problema não. Não, eu falei ontem na pregação. É, né? Pessoal, Deus abençoe, vai ser uma bênção aqui. Também estamos hoje com esse presbítero aí abençoado. É tão lindo, mas é isso. Estreando hoje aí Diego Fernandes. Fala, Diego, bom dia. Tudo bem? Tem que parar de falar bom dia. Tudo bem, cara? Amém. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. É uma alegria poder estar aqui. Finalmente eu fui convidado. Ele estava enciumado, ele estava triste, cabisbaixo, porque ele ainda não tinha vindo aqui no Base Talk. Mas estou muito feliz de ter sido convidado depois de ter me colocado à disposição. Gente, estou muito feliz. Eu espero que hoje a gente possa conversar bastante sobre esse tema tão importante da palavra de Deus diretamente para os nossos corações. Ele só esqueceu de falar que ele estava viajando para as praias do Nordeste, em Alagoas, depois Tutóia, no Festival de Cinema. Diego é da área também da sétima arte, né? Então ele é envolvido com cinema, com arte, com produção audiovisual. Então ele estava lá no festival, lá no Maranhão Beach Film Festival. Muito legal, não foi não, Diego? Foi excepcional, assim, excelente. O Maranhão receber um festival desse tamanho. Na verdade, é realizado aqui mesmo, né, pela Milena Carvalho, que é maranhense. E assim, transformou ali a realidade de Tutóia nesses 7 dias de festival. E a gente pôde estar lá participando um pouco. Teve um filme nosso exibido lá. E foi muito bom, foi muito bonito. Tenho certeza que o nome de Deus ali foi glorificado também. Diego, aproveitando esse assunto aí do cinema, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, alguns desses filmes tem como a gente assistir de graça no YouTube? Tem alguns deles? Então bora combinar com o pessoal que está assistindo, a gente deixar uns links na descrição desse vídeo, pode ser? Perfeito, tem sim. Tem sim. Alguns filmes estão disponíveis no YouTube de graça. E aí, daqui a pouco eu faço a relação e a gente coloca. Beleza, tá combinado então. Cinema é coisa de Deus, Vitor? É coisa de Deus. A arte é a coisa de Deus. É isso aí. E a gente também tá do lado de um escritor, né? Deus é criador, né? Escreveu mais de 8, 9 artes. 12 livros, 12 né? livros, olha só. Não é doido, né? Isso Não é pra tenho nem poucos. camisa. Essa camisa aqui não acho que não Tava muito legal para esse encontro, né? Pra estar próximo desse cara. Vamos lá, gente. Olha, a gente está numa série de mensagens. Não é fast food, pensando a missão da igreja, revendo o nosso conceito como discípulos de Cristo. Nesse mês de novembro, que é o mês de aniversário da Base Renascença, estamos completando 5 anos. E no domingo, ontem, o conteúdo sermão apresentado para a igreja foi mais uma vez nessa linha, pensando, refletindo nesse caminho de que a gente não tem a igreja, a missão, o evangelho, ele não é feito para nossa satisfação pessoal. É claro que quando a gente encontra o propósito do evangelho, ele nos satisfaz, nos preenche, mas muitas vezes isso é distorcido e a gente pensa na conveniência da vida. E esse foi o tema trazido ontem pelo nosso pastor Vitinho, que falou então sobre esse cardápio da conveniência, João capítulo 6, a partir do versículo 22. Não é isso, Vitor? Isso aí, do versículo 22. Nós trabalhamos 3 pontos, né, fundamentais desse texto. Esse texto é muito belo, esse texto é muito interessante e esse texto faz a gente pensar um pouco sobre o que tem satisfeito a nossa alma, e eu entendo também
as expectativas que nós colocamos em Jesus. Certo, vamos conversar então sobre isso. Primeiro, o que a gente faz sempre é contexto. Em que momento está aí no ministério de Jesus, o que João está registrando aí para a gente nos versículos anteriores e também nos versículos de 22 a 35. É importante pontuar que João ele tem um objetivo escrevendo seu evangelho, né? E o objetivo dele é demonstrar que Jesus ele é divino e esse Deus divino ele veio com uma missão. Esse é o propósito. Diferente, Jesus é Deus, né? Jesus é Deus e Jesus tem uma missão. E a gente vê isso no Evangelho de João. Ele já começa diferente dos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que traz uma genealogia. João não traz genealogia. João já vem dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele tem esse intuito de mostrar que Jesus é o Deus encarnado, né? Em seguida ele passa a descrever, ele pega alguns sinais, alguns milagres que Jesus fez, em especial 7 sinais, que demonstram que Jesus, esse Deus encarnado, é o Messias prometido, ou foi o Messias prometido. Então, ele tem esse objetivo, né? Demonstrar por meio de sinais. Jesus realizou outros sinais, porém ele João escolheu... mesmo fala isso, né? Que nem caberia. Isso. E ele escolheu, de uma forma proposital, esses 7 sinais para demonstrar que, de fato, Jesus ele é o Messias prometido, né? Então... E a gente está aí, então, nessa primeira parte do Evangelho, Vitor, que os estudiosos chamam, então, do livro dos milagres, né? Que eles dividem ali em 2, ou da glória, o segundo, ou livro da glória, ou livro da paixão, mas esse primeiro é até o capítulo 12, mais ou menos, esse livro dos milagres. Então, a gente está nesse contexto de João apresentando esses 7 milagres, não é isso? Isso, a gente está... Assim, em dois momentos importantes, porque nós temos esse episódio dos milagres e junto com esse episódio dos milagres, a gente está transitando para a declaração de quem Jesus é. Por isso que aqui é a primeira declaração, né? Eu sou o pão da vida, né? Vai ter outras declarações remetendo àquilo que o próprio Moisés, no contexto ali, já declarou. Não, ele é. Então, Jesus é quem ele é, né? Trazendo essa ideia. Jesus é o pão da vida. Então, nesse episódio específico aqui, nós estamos no 4º sinal, ou no 4º milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães. Então, apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas, porque a Bíblia nos diz, no versículo de número 10, que eram cerca de 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças. Então, ali Jesus alimentou por meio... por meio desses 5 pães e 2 peixes, alimentou essa multidão. Em seguida, Jesus, ele anda sobre as águas, né? Ele tem esse episódio maravilhoso para declarar que, de fato, ele faz milagres, então ele fez esse milagre. E, em seguida, ele anda sobre as águas. É o episódio, João nos esclarece isso, né? Jesus anda sobre as águas. Aí o versículo 22 começa. No dia seguinte, isso quer dizer o quê? Que no dia anterior aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus anda sobre as águas no episódio ali do amanhecer, né? Ali na virada da noite, praticamente. E no outro dia, no dia seguinte, começa o episódio que nós iremos trabalhar aqui. Então, no dia seguinte, traz essa ideia de tudo aquilo que aconteceu anterior, né? Então a gente tem aí que no dia seguinte tinha ficado do outro lado, percebeu que apenas a multidão tinha ficado, né? Mas a multidão vai ao encontro de Jesus, vai buscar, vai saber onde Jesus estava. No versículo 24, quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Isso aí. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Quando a gente fala então desse cardápio da conveniência, e a gente está nesse contexto do milagre, e as pessoas vão... aquele que multiplicou os pães e os peixes, que nos deu o que nós estávamos precisando, que era a comida naquele momento, ele não está mais aqui. Onde é que ele está? Vamos atrás dele. Essa fome é uma fome pelo Mestre? É a fome de Deus
ou era a fome da sua própria satisfação pessoal, das suas necessidades momentâneas? Essa busca aqui, ela era uma busca interesseira, né? Com certeza. É o egoísmo do coração humano pecador, né? Até eu acho importante, quando a gente lê sobre os milagres de Jesus na Bíblia, a gente que é mais fácil para a gente hoje conseguir compreender isso, porque já tem muito estudo por trás, né? Então, todos os sinais de Jesus tinham um propósito específico, né? Não era só a cura, não era só a transformação, não era só a satisfação da fome. Todos eles tinham um propósito específico. Então, e aqui o livro de João ainda mais especial, como o Vitor falou, todos esses milagres tinham um propósito de mostrar que Jesus é Deus, o Deus encarnado, ele é o Messias. Inclusive, alguns desses milagres feitos por Jesus mostravam que somente o Cristo poderia realizar, né? Então, os judeus ali, quando eles viram alguns milagres, eles conseguiam compreender que aquele era o Cristo na frente deles. Por exemplo, curar um cego de nascença, para os judeus só o Cristo poderia fazer, só o Messias, né? Curar um cego, ali tinha os feiticeiros, né? O pessoal lá que fazia essas coisas, mas um cego de nascença para os judeus somente o Messias. A ressurreição de alguém, também somente o Messias. Então, para eles, isso era para ter deixado bem claro. Mas assim como acontece até hoje, né, o coração humano pecador, ele está mais em busca do que é bom para ele do que realmente conseguir enxergar ali qual é o propósito da mensagem. Então eu vejo aqui que, infelizmente, a sociedade não amadureceu para isso, né? O coração pecaminoso continua da mesma forma. A gente vê pessoas buscando as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos, né? E a gente olha então aí essa multidão, Vitor, que parecia devota, mas na verdade era uma multidão consumista, né? Consumista. Na verdade, é interessante perceber o real motivo que fez com que eles buscassem Jesus. E a gente tem um motivo. É o versículo de número 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se sozinho e foi novamente para o monte. Então, isso é muito claro. O que eles queriam é o seguinte: eu quero um rei que multiplica pão e peixe. Ora, eu quero um rei que vai satisfazer os meus desejos. Então, o ponto eles não estavam buscando Jesus por fé, pela presença real do Cristo, do ungido de Deus diante deles. Não, eles estavam buscando a Deus por conta do seu ventre. Eles estavam buscando Jesus pelos seus próprios, não pelos milagres e o propósito real dos milagres. Não, eles estavam buscando Jesus por pura conveniência. Então esse é o grande problema da nossa cultura, e por isso que a gente está abordando, não é fast food. Porque nós transformamos a fé em fast food. A gente vai lá, não quer preparar a comida, não quer ir no supermercado comprar um arroz para fazer o arroz em casa. Não, a gente quer ir no fast food, ir lá no drive-thru, pegar uma comida e ir para casa e está tudo certo. E a gente olha para a fé e a gente olha para a vida de Jesus da seguinte forma: rapaz, eu quero um Jesus que apenas me sirva. Eu estou lá no restaurante da fé e Deus é como se fosse um funcionário nosso, né? Que é tipo o Papai Noel. Estamos chegando no Natal e Jesus é o Papai Noel da nossa vida aí para distribuir bênçãos, né? E do jeito que eu quero, né? No fast food eu posso escolher se eu quero batata, se eu quero refrigerante. A mesma coisa é a fé fast food, né? Eu escolho ali o jeito que eu quero esse Deus, o jeito que eu quero receber as bênçãos desse Deus. Mas ao mesmo tempo que a comida fast food vai te matando aos poucos, essa fé fast food também vai te levando cada vez mais para a condenação. E isso que o Diego está falando é muito interessante. Por quê? Porque se Jesus não dá, a fé acaba. Exato. E é interessante que a gente vê aí a multidão procurando Jesus, né? Jesus fala isso, né? Vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Essa procura aí é algo insistente, né? O sentido dessa palavra aí está nessa busca intensa, insistente. Queriam encontrar Jesus, mas era motivada pelo estômago, era motivado pelas suas satisfações pessoais. E muitos ainda buscam Jesus como quem busca uma promoção.
como quem busca algo que pode ali me satisfazer momentaneamente. Enquanto me fizer bem, eu fico. Enquanto está correspondendo às minhas expectativas, é isso. Nós queremos, ele satisfez os nossos desejos com pães e peixes. Rapaz, eu ouvi um som De anjos. de um vento forte e impetuoso. E era o som. Eu senti que isso iria acontecer. Tem até um adoçante aqui. Muito obrigado, rapaz. Pessoal, aqui na Cletos nós somos muito bem tratados, viu? Assim, glória a Deus pela vida do meu irmão Márcio Fontinhas, maravilhoso e lindo, porque esse cara é uma bênção nas nossas vidas. Em nome de Jesus, receba toda a unção. Então, a unção do serviço. A gente não vem aqui nem gravar podcast, a gente vem aqui só para tomar esse café. Eu queria revelar isso. A gente veio aqui só pelo estômago, né? É isso aí. É isso aí, cara. Mas é isso, olha, enquanto a gente tiver o cafezinho, a gente volta aqui. A gente atravessa até o mar. A gente atravessa o mar, a gente enfrenta o engarrafamento que hoje teve São Luís, estava parado. Mas a gente chegou aqui, um esperando o outro, que todo mundo ficou preso aí no trânsito. Mas a fé é exercida, ou essa fé que as pessoas dizem ter, é exercida muitas vezes nesse contexto. Enquanto ele pode ser o rei, porque ele vai satisfazer os meus desejos, tá ótimo, vamos procurar esse cara. E as igrejas, ou aquilo que se chama muitas vezes de igreja que não é, estão lotadas de pessoas que estão assim. Mas por que estão lotadas? Porque isso tem sido ensinado, né? E assim, claro que os pregadores pregam porque existem pessoas que estão alimentando seu ventre. Então, as pessoas não buscam uma comunidade ou não buscam uma igreja que chegue e fale a respeito do seu pecado. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas as pessoas buscam uma comunidade de fé baseado nas suas próprias necessidades. E eu falei ontem na pregação que a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos caricaturando o Evangelho e caricaturando o Cristo. A gente quer apenas uma parte de Cristo. A gente quer apenas o Deus dos milagres. A gente quer só o Cristo que abençoa, o Cristo que multiplica pão e peixe. Só que, como o Diego muito bem falou, tudo aquilo que Jesus fez a respeito dos milagres tinha uma mensagem. E essa nunca mensagem o milagre aqui, pelo milagre. Nunca é isso. E eu até trouxe um exemplo. Quando Deus realiza algo na nossa vida, a gente está orando e Deus executa algo, faz algo na nossa vida, resposta de oração, nunca é para ter o fim último naquilo que Deus fez, não. É para a gente poder olhar para Cristo, ver aquilo que Ele tem feito na nossa vida. É sempre sobre Ele. O milagre da multiplicação dos pães e peixes que a gente está nesse contexto não é sobre a multiplicação, não é sobre o milagre. Esse é o grande ponto. Sabe por quê? Porque a gente vai falar daqui a pouco que eles começam a perguntar a respeito do milagre. Mas que sinal? Jesus tinha acabado de fazer o sinal e eles perguntam, mas qual é o sinal? Isso é incrível, né? Gente, a grande questão é que não é o sinal. Nunca é o sinal. É a fé, a falta de fé. E isso é importante, viu? Porque a gente vai chegar nessa parte aí de que eles estão perguntando. Jesus acaba de... Um dia antes, Jesus transformou, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Adoro peixinhos. Isso é muita música na cabeça da gente. Mas na Bíblia tá peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos em comida para mais de 5.000 pessoas. Ele acabou de fazer, tem menos de 24 horas que ele fez isso. E as pessoas estão perguntando qual é o sinal miraculoso que você vai fazer, vai nos convencer, vai fazer cair pão do céu, porque Moisés fez. É isso que eles estão dizendo. E, cara, a gente vê exatamente a mesma coisa acontecendo até hoje. As pessoas estão dentro da igreja insatisfeitas, dizendo assim, eu quero ver mais um sinal. Eu quero ver, Vitor até falou sobre isso, eu quero ver outro sinal. Eu quero ver outro milagre, eu quero ver outro milagre. E vive de busca por milagre em milagre, quando o milagre não é o fim, não é o propósito da mensagem de Cristo. O propósito da mensagem de Cristo é o Cristo, né? É a vida com Cristo. E aí eu quero até trazer um testemunho, porque hoje 10 de novembro, fazem 14 anos que eu fui resgatado por Cristo. Então, olha só, glória a Deus, irmão. Estou comemorando aniversário. 14 anos que Jesus não precisou descer do avião, ou não precisou descer do céu para me resgatar, porque ele me resgatou lá no avião. Já estava mais perto, né? Mas eu quero dizer o seguinte, ali Jesus fez um milagre na minha vida, né?
Porém, com 8 anos de idade, ele já tinha feito um milagre. Eu fui salvo, eu fui condenado, né? Como é que chama? Despachado pelos médicos. Pelo médico. Eu iria morrer, tinha uma doença incurável. Com 8 anos eu fui curado. Mas dos 8 até os 28, eu nem sequer lembrei mais de Jesus na minha vida. Então, assim, foi um milagre pelo milagre para mim, né? Fiquei curado e ótimo, que bom, vou viver minha vida. Mas aos 28, quando Jesus me resgata, ele me resgata fazendo um milagre. Eu também estava ali em depressão e ali eu provavelmente iria entrar no fundo do poço, quem sabe até tirar a minha vida. Mas Jesus ali me resgata. E dali para frente não é mais o milagre pelo milagre, né? Então, dali para frente, glória a Deus por isso, a minha vida passa a ser de Cristo. Então, ali sim há uma mudança de mente, né? Uma mudança de coração e a minha vida passa a ser de Cristo. Então, não é o milagre pelo milagre, mas é o milagre que nos faz olhar para Cristo e viver agora uma vida para a glória dele. Então, todos esses milagres que Jesus faz, esses sinais, é para isso, para mostrar, ei, eu estou aqui, eu sou o Messias, eu inaugurei o reino de Deus, eu cheguei, venham, que vocês não terão fome nem sede. E Davi, é muito importante entender algo aqui no versículo 26 que você leu a respeito de Jesus, porque o contexto diz que ali cerca de 6.000 pessoas, teve todo o processo e tal. A gente não sabe detalhadamente quantas pessoas foram buscar Jesus, provavelmente não todas as pessoas, sim, isso é óbvio. Mas a Bíblia fala assim no versículo 26, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Então Jesus, ele está aqui demonstrando a superficialidade da busca deles, não é? Agora a pergunta que eu faço Jesus foi nessa galera todinha perguntar detalhadamente cada um o que cada um estava procurando nele? Claro que não, né? Sim. Jesus sonda corações, por isso que ele também é o próprio Deus. Mas o grande ponto cara, Deus sonda nossos corações, então não importa. Não importa se a nossa fé tem sido uma fé superficial. Não importa se a nossa fé tem sido uma fé legalista, onde a gente faz um ativismo religioso. Não tem. Se a gente tem aparentado. Pois né? Não tem como. Jesus conhece. Eles buscavam Jesus, aí a gente pode olhar, nossa, a multidão está buscando Jesus. Aí Jesus, né? Gente, vocês estão me buscando porque vocês comeram pão. Então, às vezes a gente vai para a igreja, a gente vai para os PBs e tal, e o nosso coração não está ali, não. Sim. Nosso coração está em outras coisas. A gente tem se alimentado de outras coisas. A gente tem buscado outras fontes. Mas Jesus está aqui pontualmente demonstrando a superficialidade da fé deles e muitas vezes da nossa fé. Então, eu acho que dá para a gente fazer uma pergunta aí, você se perguntar, né? Por que eu sigo Jesus? O que tem me motivado? O que tem me levado aos cultos? O que tem me motivado a estar vendo um conteúdo como esse? O que tem me motivado a ir aos PBs? Então, se o motivo for conforto, for estabilidade, for sucesso, você ainda está escolhendo o cardápio da conveniência. Então, é um dia para a gente refletir sobre qual tem sido a nossa motivação. Vamos seguir, então, aí no texto, Vitor, para o nosso segundo ponto, né, que você abordou na pregação, falando, então, qual que é o nosso trabalho. Se a nossa fé não deve ser por conveniência, qual que é o papel da nossa fé? Se a nossa fé não é baseada em conveniência, ela é baseada em quê? Né? Que caminho é esse que a gente deve seguir? A gente tem 3 perguntas aí fundamentais. A primeira pergunta que a multidão faz é: Rabi, quando chegardes aqui, que tu acabou de ler. Uhum. E a segunda pergunta é: o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Né? A ideia é simples, é assim: Deus, o que o Senhor requer de nós? O que a gente deve fazer para te agradar? Essa é a ideia. Porque anteriormente Jesus está falando a respeito do trabalhar. Ele usa essa metáfora do trabalho. Ó. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, assim, Jesus está dizendo, olha, vocês precisam se esforçar, e a expressão, se a gente fosse traduzir aqui, o grego seria melhor se esforçar ou se empenhar do que trabalhar, mas traz essa mesma ideia. A ideia é um empenho demasiado, então vocês devem se empenhar, a vida de vocês deve buscar
Não aquilo que é transitório, mas aquilo que é verdadeiro. Aí beleza, aí eles chegam para Jesus. Entendi que nós precisamos nos empenhar, mas em que nós devemos nos empenhar? Aí Jesus fundamenta um dos lemas da nossa fé, que é o sola fide, né? Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Então eu faço uma pergunta para vocês diante desse texto. Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é escolher Jesus como prioridade, né? Eu acho que é o que o senhor está falando aí no texto, que esse trabalho, para a gente também não confundir, né, Vitor? Não é mérito, não é façam e aí vocês meritoriamente receberão. Mas a indicação aí do texto é dessa prioridade, estabeleçam, sejam intencionais. A gente tem falado muito sobre intencionalidade aqui, inclusive nessa série. Então, o nosso trabalho é exercer fé, confiança, entender que não é... O nosso trabalho é entender que não é pelo nosso trabalho, né? Essa é o grande paradoxo da fé. É o que acendeu no coração e na mente de Martinho Lutero, né? Então, ao entender que a fé não era pelas obras, era compreender que era pela obra de Cristo Jesus. E era isso que Jesus estava tentando provocar ali no coração dessas pessoas que estavam ali diante dele, né? Porque aqui eles estavam descrentes no Cristo, né? Aqui eles estavam crentes no Papai Noel, né? No gênio da lâmpada. Eles não estavam crendo em Jesus como o Messias, né? Acho que por isso também a resposta dele para eles e para nós é essa, né? Que creiam nele como o Cristo. Eu acho Jesus muito paciente aqui nessa situação. E que bom, né? Porque se ele não fosse, o que seria de nós? Imagina, né? Como é que Jesus trata essas pessoas? Ele responde com amor, com ensino, né? Ele responde com a verdade do reino de Deus. Mesmo as pessoas ali fazendo perguntas, perguntas superficiais, rasas, né? Vendo as coisas acontecendo e mesmo assim não crendo, mas Jesus é muito paciente e ele faz a mesma coisa conosco todos os dias. Eu acho que essa reflexão que Davi colocou para nós é muito necessária. É muito fácil a gente apontar para eles, é muito fácil a gente apontar para várias igrejas aí que a gente vê que vivem de milagres, mas a gente tem que olhar para o nosso coração também e ver se a gente está crendo em Jesus como o Cristo, né? Se essa obra aqui essa obra que Deus requer, se a gente realmente está fazendo. Porque eu acredito que durante a nossa caminhada, alguns momentos a gente vacila nisso também, né? Então a gente precisa estar sempre vigiando e refletindo se a gente está colocando Jesus como prioridade, como o nosso Senhor, como o Cristo, né? O Messias que veio para nos salvar. Então, o nosso trabalho é esse, né? É crer em Jesus como aquele que Deus enviou. Então, invistam aí as energias no que realmente importa, né? O esforço, como o Vitor colocou aí o sentido da palavra, né? Que há um esforço, há uma responsabilidade que parte de nós e que tem que ser intencional. Então, o alimento que o mundo oferece é um alimento perecível. Você pode comer, isso vai te satisfazer naquele momento, mas não vai preencher a sua vida. Então, trabalhe para o que realmente importa. Carreira, prazeres, status, isso tudo passa, pode até satisfazer a gente, mas são alimentos perecíveis, alimentos que se desgastam, mas o alimento que Cristo oferece, esse é eterno, né? É graça, é perdão, é reconciliação, é nova vida, né? E eu trouxe um ponto ontem para contextualizar para nossas vidas, é que muitas vezes, por exemplo, no caso da família, a gente busca a Deus apenas quando a situação aperta, né? A gente não busca a Deus no cotidiano. E se a gente busca a Deus somente quando as coisas apertam, nós estamos vivendo como uma multidão, né? Porque nós estamos buscando apenas um Deus que realiza os nossos problemas, né? E a gente não busca de verdade ter uma vida diária com Jesus. E esse é um grande problema, porque o trabalho que a Bíblia fala aqui é o trabalho direcionado para Jesus. Então, tudo que a gente faz é para Deus. Diante do nosso trabalho, família, estudo, tudo, nós nos esforçamos para agradar a Jesus. Então, Jesus, ele não está só na igreja, não está só nos PBs e não está só na nossa vida de oração. Jesus está em tudo na nossa vida. Exato. Tudo. Então,
Jesus, mais uma vez, Jesus não é alguém que está na nossa vida apenas satisfazendo aquilo que a gente quer. Às vezes ele não vai fazer, entende? E às vezes também ele vai fazer. E aí ele vai fazer. E bom, né? Maravilha por isso. Mas não vai sempre. E Vitor colocou ontem um paralelo com Salmos 37, que eu achei muito legal. Fiquei refletindo sobre isso, que diz lá no versículo 4, diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E muitas vezes a gente entende esse versículo totalmente equivocado, né? Foi o que o Vitor comentou ontem. O que vem antes de atender os desejos do coração é deleite-se no Senhor. Então, o deleitar-se no Senhor, né, entregar totalmente para Ele, vai fazer com que os desejos do teu coração mudem e estejam alinhados à vontade dEle. E aí Ele atenderá aos desejos do teu coração. Né? Então muda completamente a situação que estava acontecendo aqui, que eles queriam primeiro os desejos do coração, né? A fome ali, a comida. Muitas vezes a gente está assim, né? A gente quer mais os desejos do coração do que o deleitar-se no Senhor. O próprio deleitar-se já preenche, né? Porque quando a gente encontra a satisfação em Cristo, esses desejos são redimidos, são realinhados à vontade dele. Então, o próprio deleitar-se em Deus já é prazeroso e satisfatório para nós, como o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque nele eu tenho a segurança dessa satisfação, dessa plenitude. Então, muito, muito maravilhosa essa relação aí com o Salmo, porque o salmista havia entendido que esse Deus da satisfação, que dá pão, mas é um Deus também que preenche o coração. Então, o evangelho não é essa refeição instantânea, não é essa refeição momentânea, de um prazer imediato, mas é um processo de transformação que exige de nós entrega, que exige de nós relacionamento com Jesus. Então, a fé madura, ela não vive de experiências passageiras. A fé madura, ela não vive de um pão que vai te alimentar no momento. Ela compreende o Deus do pão. E como a gente vai ver um pouco mais na frente, do Deus que é o próprio pão. Né? E é interessante também, porque muitas vezes, assim, nós pensamos da seguinte forma. Pais, antes a gente vivia longe de Deus, então tinha muita coisa pra gente fazer e era muito bom. Tipo, às vezes, a gente, sei lá, bebia, vivia na prostituição e tal. E tudo isso, os nossos desejos interiores é muito satisfatório. Aí a gente entra na fé e, nossa, eu vou ser aquele crente, não é possível. Aquele crente chato que não faz nada. Não vai ter mais nenhuma alegria, né? Não vai ter mais nenhuma alegria. Só que, cara, o Salmo 16 é um salmo que justamente traz isso aqui, essa correlação mais uma vez, que traz que Jesus, ou a presença de Deus, olha só, o que a presença de Deus tem? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. Isso aqui é muito lindo, gente. Assim, na presença de Deus. Mas, assim, antes da presença de Deus, o texto fala o seguinte, ó. Tu me faz ver os caminhos da vida. Então, assim, a gente não tem esse negócio de, na presença de Deus da forma como eu quero. Não, é nos caminhos da vida, é nos caminhos que Ele orienta. Então, nesses caminhos, há a presença, a plenitude de alegria e delícias que se perpetuam, ou seja, delícias eternas, delícias que vão perdurar. Então, cara, Vitor, então o que falta às vezes é estarmos na presença de Deus verdadeiramente, é isso? É isso aí, meu pastor. Muitas vezes o que nos falta é a presença de Deus. Então, assim, tanto que eu até falei um pouco disso ontem, né? Muitas vezes a gente quer resolver os nossos problemas, por exemplo, com uma viagem, com um jantar romântico, com presentes, enfim, com essas coisas externas. E claro, isso é muito importante. Às vezes a gente precisa sair mesmo. Eu vivo falando pro meu pai, vai sair com a mamãe, vai fazer um jantar romântico. Isso é importante pro casal, mas não soluciona o problema. Não soluciona. O problema do casal sempre é a respeito da fé. É sobre Cristo. E muitas vezes o problema do casal é porque Cristo não está no centro. Perfeito. Sensacional isso. Vamos caminhar então para a última parte da nossa caminhada de hoje. E aí, Vitor, nós vimos um Deus que faz a multiplicação, que satisfaz sim, ele também supre as nossas necessidades. Não é por fé, por conveniência que o povo estava buscando. A gente percebeu aí que a fé é o nosso trabalho, foi o ponto que Vitor abordou. E agora a gente tem uma conclusão que é
o fechamento com chave de ouro, né? Então, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Nós já entendemos isso. A obra que Deus quer é que creiam naquele que enviou. Então, eles perguntam, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai, quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Opa, se Deus dá o pão, que é o verdadeiro pão, é desse que a gente quer. Que pão é esse? Senhor, nos dá sempre esse pão. E Jesus declara, eu sou o pão da vida. Aleluia. O maná era a sombra, era o apontamento, era um exemplo daquele que de fato saciaria toda a fome. Que pão da vida é esse, Vitor, hein? Então, é interessante a gente ver isso, né, cara? Porque Jesus fala, trabalhe. E eles perguntam, a gente vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar em quê? Aí Jesus fala sobre a fé e tal. Aí Jesus fala, creiam. Aí eles perguntam para Jesus, beleza, o Senhor mandou a gente crer, a gente vai crer em quê? Qual é o sinal? Então seria essa a ideia. E eles pegam a respeito do maná. E por quê? A pergunta é, né, nós que interpretamos o texto e tal, vocês que interpretam o texto aí na casa de vocês, existem... Todas as vezes que a gente estiver interpretando o texto, a gente precisa fazer perguntas. Então, é bem simples. Faça perguntas para o texto. Você está lendo, faça perguntas. Então, a pergunta é, por que eles citam o maná? Porque na compreensão judaica, o maná tinha sido feito pelas mãos de Moisés. Então, por conta da cultura judaica, eles elevaram Moisés a um ponto tão alto que eles não olhavam mais... Deus por meio, Deus, né? por meio de Moisés. Não, a ideia era que Moisés tinha dado o maná para eles, lá em Êxodo capítulo de número 16. Mas aí Jesus vem na contramão disso, explicando que, foi Moisés não, bonitões. Quem deu o pão a vocês foi o Pai. Deus deu o pão para vocês. O meu Pai e o Pai de vocês que deu o pão para vocês. Não foi Moisés. Então eles estavam pedindo assim, ora, se Moisés é o grande Moisés, um dos grandes nomes do judaísmo, se foi Moisés que praticou o maná, ora, se o Senhor diz que é maior que Moisés, então realiza uma obra maior. Por isso que eles estavam pedindo o sinal maior. E Jesus diz assim, não, peraí. Primeiro não foi Moisés que deu o pão a vocês, mas foi o Pai que deu o pão a vocês. Aí que pão é esse? Como Davi perguntou. Sou eu. Eu sou o pão que desceu do céu. E ele fala que não foi Moisés, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão. Mais uma vez reforçando a ideia da sombra, né? Então o maná era um apontamento daquele que é o verdadeiro alimento. Daquele que o maná veio do céu, veio de Deus para o povo, mas ainda não era o pão que saciaria toda a fome. Era só o apontamento, era apenas a sombra. Mas Jesus vai dizer, então, o verdadeiro pão é o Pai que dá, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aí eles dizem o que a sociedade, o que a humanidade clama. Queremos esse pão. Queremos esse pão. Porque, na verdade, todo o coração clama pelo pão que sacia a fome. O problema é que a gente vai buscando em outras coisas, né, Diego? Exatamente. E o maná, vamos lembrar bem, o maná, ele caía todo dia. E não podia acumular. Ele não servia para outro dia, né? Você poderia comer somente o pão de cada dia. E você tinha que esperar no outro dia. Então, assim, a fome voltava. E aí que entra aqui as palavras de Jesus. Esse não é um verdadeiro pão, porque a fome não acaba. Agora eu tenho um pão que vem do Pai, o verdadeiro pão, que esse pão, sim, ele vai saciar toda a fome, né? E aí aqui, novamente, Jesus fala de coisas espirituais, mas as pessoas estão enxergando somente o seu estômago, né? As coisas materiais. Só coisas materiais, só as coisas da vida terrena. E aí entra mais uma vez a reflexão para a gente. Mais importante
do que a vida terrena é a nossa vida espiritual. Mais importante do que enxergar aqui problemas ou sucesso é a gente enxergar como está nosso relacionamento com Deus, né? Eu tenho me saciado somente com Cristo ou eu continuo buscando o maná dia após dia, né? Isso nunca vai saciar minha fome, minha sede. E aí maná, hoje em dia a gente pode traduzir por diversas coisas, né? A própria comida, dinheiro, bens materiais, relacionamentos, pessoas, enfim, bênçãos, né? E aí as pessoas acabam entrando num ciclo de preciso de cada vez mais coisas, e nunca está saciado. E o Carson, ele comentando esse versículo, ele diz assim, ó: enquanto o maná sustentava por um dia, o Filho de Deus dá a vida eterna. Ele não alimenta o estômago, mas ele revive o coração morto pelo pecado. Amém. Glória a Deus. E a gente tem a declaração forte aí pra gente fechar, não só que ele é pão, mas eu sou. Quem poderia dizer, Vitor, eu sou? O próprio Deus encarnado. O eu sou, né? O eu sou. Então, Eu sou o pão há da essa vida. intenção de reforçar mais uma vez que ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus. Então, eu sou o pão da vida, né? E esse pão da vida, ele traz algo para aqueles que o buscam. Quem vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Portanto, se nós depositarmos a fé nesse Jesus, nesse Cristo, no ungido de Deus, o que vem a mim, ou seja, nós nos aproximamos dele, ou seja, há uma fé que se aproxima. E a fé que crê, né? Aquele que crê em mim também é uma fé que confia. Então a gente tem 2 pontos: uma fé que aproxima e uma fé que confia. Então, diante do nosso coração, que muitas vezes não tem lugar para repousar, em Jesus a gente tem, porque ele é um Deus que se achega a nós e nós nos achegamos a ele. E diante de circunstâncias que nós passamos, que nós não temos chão, ficamos um pouco abalados, Deus afirma: aquele que crê em mim, ou seja, existe uma confiança que nós só conseguimos ter em Jesus. Nessas outras coisas a gente não satisfaz nosso coração. Então, gente, Cristo não veio abrir um restaurante celestial. Ele não veio para abrir mais uma rede de fast food, mais uma franquia de fast food. Ele veio para entregar o próprio corpo como um pão para o faminto. Então, o convite dele para nós nessa manhã é: venham e se alimentem de mim. Quando comemos esse pão pela fé, a gente deixa de ser consumidor e passa a ser discípulo, né? Glória a Deus. É isso, chegou o final de mais um Base Talk e eu vou pedir para... Nosso tempo aí já está estourado, estamos chegando no nosso tempo final. Pedir para Diego nos conduzir em oração e você que está em casa aí também nos assistindo, nos ouvindo no carro, também seja abençoado aí por essa oração. Amém. E vamos ficar então com o versículo 40 aí do capítulo 6, só para a gente finalizar, quando Jesus ele declara abertamente, ele diz: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Amém. Vamos orar então. Senhor, nosso maravilhoso Deus e Pai amado, nós louvamos e exaltamos o teu santo e bendito nome, porque só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de toda a honra e de toda a glória. Deus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor coloca em nossas mãos. Obrigado pela tua mensagem, Senhor, que veio diretamente do céu para nós. Obrigado que hoje nós temos facilidade para ler a palavra de Deus, para compreender. Hoje nós temos a tua palavra, Senhor, revelada para nós de forma tão simples e tão fácil. Deus, conserva os nossos corações dedicados à leitura e ao entendimento correto da Tua Palavra. Direciona a nossa mente, Senhor, nos traz facilidade de entendimento dos textos bíblicos, Pai. Enche-nos com a fome e a sede da Tua Palavra para que nós possamos Te buscar cada dia mais, Deus. Obrigado por esses ensinamentos. Obrigado pelo direcionamento do Teu Espírito Santo para que nós pudéssemos estar aqui compartilhando com todas as pessoas essa mensagem. Deus, que cada dia mais possamos refletir sobre isso, do quanto estamos Te buscando pelo que o Senhor é,
pelo nosso Cristo, pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, e não só por conveniência, não só para atender os desejos pecaminosos do nosso coração, mas que estejamos sempre te buscando pelo que o Senhor é, para a glória do teu nome. Deus, nos mantém assim, nos direciona assim, Senhor, conduz os nossos passos, para que sejamos representantes do teu reino aqui nessa terra e para que nós possamos refletir a glória de Cristo onde estivermos. Amém. Assim te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Quero aproveitar para reforçar. Se esse conteúdo abençoou sua vida, compartilhe com outras pessoas, divulgue o nosso canal. Não deixe de se inscrever, de curtir o vídeo e de divulgar, compartilhar com um monte de gente, o máximo que você puder, para que essa mensagem, para que essa reflexão, para que essa mesa aqui de comunhão chegue para outras pessoas também. Deixe seu comentário, fala o que você está achando do Base Talk, o que a gente pode melhorar, como é que a gente pode ser mais relevante aí na sua caminhada com Cristo. A gente está aqui para servir você e sua família. Nosso agradecimento a Cletos Produções, que sempre nos trata com nível de excelência. Nós temos sempre muito bem recebidos aqui, além dessa estrutura maravilhosa também para a gente fazer esse encontro semanal. Obrigado a toda a equipe e para você também que acompanha nosso trabalho. Diegão, valeu. Valeu. Não já estamos perdoados, você não está mais magoado. Sim, não. Aqui perdão é 70 vezes 7. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui, poder compartilhar com vocês, poder aprender com vocês também. Espero que tenha contribuído aí com os nossos irmãos e glória a Deus por tudo. Valeu, Vitão. Tamo junto, galera. E aquela canção, né? Cristo, pão que alimenta o faminto. Canta, Davi. Vinho esmagado e servido na cruz, para todo cansado, o que Cristo oferece. Ele é. Espero que você não tenha desligado antes da gente começar a cantar. Tchau, gente. Boa semana. Deus abençoe.